O que aconteceu em Jerusalém na última semana não é uma coincidência. Milhares de pessoas se reuniram na Cidade Santa para uma cerimônia que fez ecoar o som do chofar pelos montes de Judá, e o mundo inteiro parou para observar. Este não foi apenas mais um evento religioso. Este foi um sinal profético tão poderoso que até mesmo os céticos ficaram sem palavras. Os sons ancestrais que ecoaram pelas pedras milenares de Jerusalém carregaram consigo algo muito maior do que uma simples celebração. Eles carregaram o peso de profecias que aguardavam por este momento há mais de 2000 anos. Se você ainda não entendeu a magnitude do que presenciamos, prepare-se, porque o que vou revelar nas próximas palavras vai conectar este evento extraordinário com as profecias mais impressionantes da Bíblia. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar sem fôlego. Na manhã de terça-feira, algo extraordinário começou a se desenrolar nas ruas de Jerusalém. Por volta das 6 horas da manhã, grupos de judeus ortodoxos, reformistas, conservadores e até mesmo cristãos evangélicos começaram a convergir em direção ao Monte do Templo e ao Muro das Lamentações. Não era um feriado judaico tradicional. Não era uma data marcada no calendário religioso oficial. E, no entanto, milhares de pessoas responderam a um chamado que parecia vir de algo muito mais profundo do que qualquer organização humana. Testemunhas oculares relataram que o movimento começou de forma espontânea em diferentes bairros de Jerusalém. Famílias inteiras saíram de suas casas carregando chofarotes, as tradicionais trombetas feitas de chifre de carneiro. Crianças, adultos, idosos, todos caminhando na mesma direção, como se fossem guiados por uma força invisível. Um comerciante local, Moshe Goldman, de 67 anos, que vende souvenirs perto do Muro das Lamentações há mais de 40 anos, disse algo que arrepiou até mesmo os jornalistas mais céticos. Em 4 décadas trabalhando aqui, eu nunca vi nada parecido. Era como se a própria cidade estivesse respirando diferente. Por volta das 9 horas da manhã, a concentração havia se tornado impossível de ignorar. Fontes da polícia de Jerusalém estimam que entre 15.000 e 20.000 pessoas se reuniram na área da Cidade Velha. O que mais impressionou as autoridades foi a ordem e a reverência com que tudo aconteceu. Não houve conflitos, não houve desordem. Apenas uma multidão silenciosa carregando chofarotes e aguardando algo que ninguém sabia exatamente o que era. Então, às 10 horas e 30 minutos da manhã, horário local, aconteceu algo que fez os cabelos se arrepiarem em milhares de braços. Um homem idoso, identificado posteriormente como Rabi Eliezer Ben David, de 89 anos, sobrevivente do Holocausto e estudioso da Torá, subiu em uma pequena elevação próxima ao Muro das Lamentações. Sem microfone, sem amplificação, apenas com sua voz trêmula, mas firme, ele gritou em hebraico uma frase que ecoou pelos corações de todos os presentes. Tekiá Gedola, o grande toque. E então, como uma sinfonia celestial, milhares de chofarotes soaram simultaneamente. O som foi tão poderoso, tão penetrante, que moradores relataram ter ouvido o eco a mais de 5 quilômetros de distância. Turistas que estavam visitando outros pontos da cidade pararam o que estavam fazendo e se voltaram instintivamente na direção de Jerusalém. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu nos minutos seguintes. Durante exatos 7 minutos, os chofarotes continuaram soando em ondas sucessivas. Primeiro um toque longo e grave, depois 3 toques curtos, depois novamente um toque longo. O padrão se repetiu 7 vezes, e então, no 7º conjunto, todos os chofarotes soaram juntos em um toque final que durou mais de 1 minuto. Testemunhas descreveram o momento como arrepiante, sobrenatural, como se o próprio céu estivesse respondendo. Vídeos gravados por celulares e câmeras de segurança capturaram não apenas o som, mas algo ainda mais extraordinário. Pássaros que estavam voando sobre Jerusalém naquele momento começaram a voar em formações circulares sobre a multidão. Cegonhas, que raramente são vistas na região urbana de Jerusalém, apareceram em bandos e permaneceram planando sobre o local durante toda a cerimônia.
Meteorologistas confirmaram que as condições atmosféricas naquele dia eram completamente normais, sem explicação científica para o comportamento dos pássaros. Após a cerimônia do chofar, a multidão não se dispersou imediatamente. Por mais 2 horas, grupos permaneceram em oração silenciosa. Judeus e cristãos oravam lado a lado, algo extremamente raro na história moderna de Jerusalém. Muitos relataram ter sentido uma presença espiritual intensa durante todo o evento. Sarah Cohen, uma turista cristã dos Estados Unidos que estava visitando Jerusalém, descreveu sua experiência. Eu não entendo hebraico, mas quando aqueles chofarotes começaram a tocar, eu senti como se Deus estivesse falando diretamente com meu coração. Foi o momento mais sagrado da minha vida. O evento ganhou repercussão internacional quando vídeos começaram a circular nas redes sociais. Em menos de 24 horas, as hashtags Jerusalem Shofar e Prophetic Sign estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter mundial. Líderes religiosos de diferentes denominações começaram a comentar o evento, muitos classificando-o como um sinal dos tempos. O que torna este evento ainda mais extraordinário é que ele não foi organizado por nenhuma instituição religiosa oficial. Não houve convocação formal, não houve propaganda, não houve coordenação central. E, no entanto, milhares de pessoas, de diferentes origens e denominações, sentiram o mesmo chamado para estar em Jerusalém naquele momento, carregando chofarotes, prontas para participar de algo que nenhuma delas poderia ter previsto. Autoridades israelenses confirmaram que não houve nenhum evento especial programado para aquele dia que pudesse explicar a concentração. O rabinato principal de Israel emitiu uma declaração dizendo que, embora não tenha organizado o evento, o reconhece como uma manifestação espontânea da fé do povo judeu e dos amigos de Israel. Agora você pode estar se perguntando, por que este evento é tão significativo? Por que milhares de pessoas sentiram este chamado inexplicável? E por que o mundo todo parou para prestar atenção a um grupo de pessoas tocando chofarotes em Jerusalém? A resposta está nas páginas das Sagradas Escrituras, em profecias que foram escritas há milhares de anos e que apontavam exatamente para momentos como este. O chofar não é apenas um instrumento musical na tradição judaica. Ele é o instrumento profético por excelência, mencionado nas Escrituras como o som que anuncia os tempos do fim. Em Isaías capítulo 27, versículo 13, está escrito: Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos na terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito voltarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A palavra hebraica usada para grande trombeta é shofar gadol, o grande shofar. Mas a conexão mais impressionante está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 31, onde Jesus, falando sobre os sinais que precederão sua segunda vinda, declara: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde uma à outra extremidade dos céus. A palavra grega usada para trombeta neste versículo é salpinx, que era a tradução direta da palavra hebraica shofar. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, profetiza: Tocai a trombeta em Sião e clamai no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Sião é outro nome bíblico para Jerusalém, e o Santo Monte é uma referência direta ao Monte do Templo, exatamente onde o evento desta semana aconteceu. Mais impressionante ainda é a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 14, que diz: E o Senhor será visto sobre eles, e as suas setas sairão como o relâmpago, e o Senhor Jeová tocará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Esta profecia fala especificamente de Deus tocando a trombeta, o shofar, em um momento de grande significado profético. O padrão dos toques de shofar que foram ouvidos em Jerusalém também tem significado profético. Os 7 conjuntos de toques ecoam a profecia de Apocalipse sobre as 7 trombetas que serão tocadas nos últimos dias.
O toque longo, seguido de 3 toques curtos, é exatamente o padrão descrito na tradição judaica para o Tequia Gedolá, o grande toque que será ouvido quando o Messias vier para reunir seu povo. A presença simultânea de judeus e cristãos no evento também cumpre profecias específicas. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve sobre como Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. O que presenciamos em Jerusalém foi uma manifestação física desta unidade profética, com ambos os povos respondendo ao mesmo chamado espiritual. O que aconteceu em Jerusalém não foi um evento isolado. Ele é parte de uma sequência de sinais que estão se acelerando de forma dramática nos últimos meses. Este evento do shofar é apenas a peça mais recente de um quebra-cabeças profético que está se montando diante dos nossos olhos com uma precisão que desafia qualquer coincidência. Primeiro, precisamos olhar para o contexto geopolítico atual. Israel está vivendo um dos períodos mais tensos de sua história moderna. As ameaças vindas do Irã se intensificaram nas últimas semanas, com declarações cada vez mais agressivas sobre a destruição do regime sionista. A Rússia aumentou sua presença militar na Síria, posicionando armamentos a menos de 100 quilômetros da fronteira norte de Israel. Estes são exatamente os cenários descritos nas profecias de Ezequiel capítulos 38 e 39, sobre a guerra de Gog e Magog. Mas os sinais não são apenas geopolíticos. Eles são também naturais e sobrenaturais. Nas últimas 3 semanas, Israel experimentou uma série de fenômenos climáticos incomuns. Chuvas fora de estação no deserto do Néguev fizeram flores silvestres em áreas que estavam secas há mais de 2 anos. Isaías capítulo 35, versículo 1 profetiza: "O deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa." Simultaneamente, o nível do mar da Galileia subiu de forma significativa após anos de seca. Pescadores locais relataram capturas recordes de peixes, exatamente como Jesus profetizou que aconteceria nos últimos dias. Em Lucas capítulo 5, ele demonstrou seu poder fazendo os discípulos pescarem uma quantidade sobrenatural de peixes, e disse que isto seria um sinal de sua autoridade sobre a natureza. A questão do templo também está ganhando momentum de forma extraordinária. O Instituto do Templo, organização dedicada à reconstrução do Terceiro Templo, anunciou na semana passada que todos os utensílios sagrados necessários para o funcionamento do templo já foram reconstruídos segundo as especificações bíblicas. Eles também confirmaram que a novilha vermelha, necessária para os rituais de purificação, foi encontrada e está sendo preparada. Daniel capítulo 9, versículo 27, profetiza sobre o restabelecimento dos sacrifícios no templo como um dos sinais finais antes da segunda vinda do Messias. Mas talvez o sinal mais impressionante tenha acontecido há apenas 2 dias. Arqueólogos israelenses anunciaram a descoberta de uma pedra com inscrições em hebraico antigo perto do Muro das Lamentações. A tradução preliminar da inscrição inclui as palavras "nos últimos dias" e o som da trombeta. Esta descoberta ainda está sendo estudada, mas, se confirmada, seria a primeira evidência arqueológica física conectando diretamente as profecias bíblicas ao local exato onde a cerimônia do shofar aconteceu. Os números também estão falando. O evento do shofar aconteceu exatamente 76 anos após a independência de Israel e 57 anos após a reunificação de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Na numerologia bíblica, o número 76 representa completude e perfeição divina, 7 multiplicada pela criação, 6 dias. O número 57 representa julgamento, 5, e completude espiritual, 7. Coincidência? Dificilmente. A resposta internacional ao evento também está cumprindo profecias. Zacarias capítulo 8, versículo 23 diz: "Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim da orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco."
Os vídeos do evento mostram pessoas de dezenas de nacionalidades diferentes participando da cerimônia, literalmente se unindo aos judeus em Jerusalém porque reconheceram a presença de Deus no evento. Líderes evangélicos de 5 continentes já se pronunciaram sobre o evento, muitos planejando viagens urgentes a Israel para estar onde Deus está se movendo. O pastor John Hagee, dos Estados Unidos, declarou que este é o sinal mais claro dos tempos do fim que nossa geração já presenciou. O pastor Edir Macedo, do Brasil, disse que os céus estão se abrindo sobre Jerusalém de uma forma que não víamos desde os tempos apostólicos. Mesmo líderes seculares estão reagindo de forma incomum. O presidente da França emitiu uma declaração dizendo que eventos como este nos lembram da importância espiritual única de Jerusalém para toda a humanidade. O primeiro-ministro da Austrália cancelou compromissos para acompanhar os desdobramentos do que chamou de um momento histórico para a fé mundial. A mídia internacional também está reagindo de forma diferente do usual. Canais de notícias que normalmente evitam coberturas religiosas estão dedicando horas de programação ao evento. A CNN Internacional fez uma matéria especial chamada O Mistério de Jerusalém, quando a profecia encontra a realidade. A BBC produziu um documentário de 1 hora sobre os sons ancestrais que ecoaram pelo mundo. Mas o mais impressionante é o que está acontecendo no mundo árabe. Pela primeira vez na história moderna, líderes árabes estão comentando positivamente sobre um evento religioso judeu. O rei da Jordânia disse que reconhece a sinceridade da fé demonstrada pelo povo em Jerusalém. O presidente dos Emirados Árabes Unidos declarou que momentos como este nos lembram que todos servimos ao mesmo Deus de Abraão. Isto está cumprindo diretamente a profecia de Isaías capítulo 19, versículo 25, que diz: A quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. A velocidade com que estes eventos estão se desenrolando é exatamente o que Jesus predisse em Mateus capítulo 24, versículo 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A sensação que muitas pessoas estão relatando é de que o tempo está acelerando, de que eventos que normalmente levariam anos para se desenvolver estão acontecendo em questão de dias. O cumprimento das profecias não está acontecendo de forma linear, mas de forma exponencial. Como Daniel profetizou no capítulo 12, versículo 4, E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Estamos vivendo exatamente nesta época em que o conhecimento profético está sendo revelado rapidamente e as pessoas estão correndo de uma parte para outra, literalmente correndo para Jerusalém em resposta a chamados espirituais. O sinal mais claro de que estamos entrando em uma nova fase profética é a própria natureza espontânea do evento. Não foi organizado por homens, não foi planejado por instituições, não foi promovido por líderes religiosos. Foi uma resposta coletiva a um chamado divino que atravessou fronteiras denominacionais, nacionais e até mesmo religiosas. Isto é exatamente o que Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Agora vamos conectar todos os pontos. A cerimônia do shofar aconteceu em Jerusalém, a cidade profética central de todas as Escrituras. Aconteceu de forma espontânea, indicando uma origem sobrenatural. Reuniu judeus e gentios em unidade profética. Foi acompanhada de sinais na natureza, como o comportamento dos pássaros. Gerou uma resposta global imediata. E aconteceu em um momento quando Israel está cercada por ameaças que ecoam exatamente as profecias sobre os últimos dias.
O evento do chofar não é apenas um sinal isolado, é o culminar de uma sequência profética que inclui o renascimento de Israel como nação, a reunificação de Jerusalém, o florescimento do deserto, a preparação para o terceiro templo, as ameaças das nações ao redor e agora este chamado sobrenatural para que o povo de Deus se reúna em Jerusalém ao som das trombetas sagradas. Estamos testemunhando o cumprimento literal de profecias que aguardaram por milênios para se materializar. O som do chofarote ecoando pelas colinas de Jerusalém esta semana foi o mesmo som profético que Moisés ouviu no Monte Sinai, que Josué ouviu em Jericó, que os sacerdotes tocavam no Templo de Salomão e que será ouvido quando o Messias retornar em glória. A pergunta que não quer calar é, se este foi apenas o primeiro grande sinal desta nova fase profética, o que vem a seguir? As Escrituras são claras sobre o que acontece quando os chofarotes começam a soar em Jerusalém com poder sobrenatural. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 33, Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O evento de Jerusalém foi um chamado de alerta para toda a humanidade. Foi Deus dizendo através dos sons ancestrais dos chofarotes: prestem atenção, os tempos estão mudando, a profecia está se cumprindo, preparem-se. A cerimônia do chofar em Jerusalém esta semana não foi apenas um evento religioso, foi o anúncio profético de uma nova era. Foi o som de abertura da fase final da história humana como a conhecemos. Foi o primeiro eco dos tempos que Jesus chamou de grande tribulação, mas também de redenção que se aproxima. O mundo nunca mais será o mesmo após o que aconteceu em Jerusalém esta semana. O som daqueles chofarotes despertou algo no reino espiritual que estava adormecido há séculos. E agora, todos nós temos uma escolha a fazer. Vamos ouvir o chamado e nos preparar espiritualmente para o que está por vir, ou vamos ignorar os sinais mais claros que nossa geração já recebeu? A Bíblia nos adverte em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O som dos chofarotes ecoando por Jerusalém foi a voz de Deus chamando nossa geração para a vigilância espiritual. Porque se milhares de pessoas de diferentes fés sentiram o mesmo chamado para estar em Jerusalém naquele momento específico, tocando chofarotes em unidade profética, em cumprimento de profecias milenares, cercados por sinais na natureza e gerando uma resposta global imediata, se tudo isso aconteceu sem coordenação humana, então o que mais Deus precisa fazer para nos mostrar que os últimos dias não são mais uma teoria teológica, mas nossa realidade atual? E agora eu quero saber, o que você achou desta revelação impressionante sobre o evento de Jerusalém? Você consegue ver as conexões proféticas que estão se desenrolando diante dos nossos olhos? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com todos que precisam entender a magnitude do que estamos presenciando. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho das notificações, porque eventos como o de Jerusalém estão acontecendo cada vez mais frequentemente e você não pode perder nenhuma análise profética destes sinais extraordinários. E se você ficou impressionado com estas revelações sobre o evento do chofar, precisa assistir ao meu próximo vídeo, onde vou revelar a descoberta arqueológica em Jerusalém que confirma uma profecia específica sobre o fim dos tempos. É uma revelação que vai deixar você ainda mais convencido de que estamos vivendo nos dias mais proféticos da história humana.